Olha, confesso que todas as vezes para subir no altar do Senhor é uma grande responsabilidade, né? E sempre ainda dá aquele friozinho na barriga, mas eu estava até falando ali com o Senhor, isso é bom, porque demonstra que eu não estou confiando somente em mim, né? Não estou me achando todo autossuficiente quando subo no altar. Isso demonstra que eu estou dependendo de Deus. A minha confiança está no Senhor. Ele é quem faz, Ele é quem age, e Ele é quem fala com a igreja do modo como Ele quer. Amém, queridos? A Sueli pediu para eu dar um recado, que uma identidade de um jovem foi perdida aqui no sábado. Davidson, o nome do jovem. Davidson está aí? Então, se vocês conhecem o Davidson, por favor, queridos, informá-lo que a identidade dele encontra-se aqui na igreja. Amém? Senhor pastor. Está com o pastor Adeci, tá? É só procurá-lo. Então, se você puder transmitir esse recado ao Davidson, com certeza o Davidson vai agradecer. Amém? Queridos, todas as vezes quando eu recebo o convite para estar nesse altar, eu sempre peço ao Senhor a direção daquilo que Ele quer falar com a igreja. E eu confesso que cheguei até a sonhar com algo que o Senhor me deu, mas aí no momento de esboçar, as coisas estavam indo para um outro rumo, o Senhor estava me dando assim uma outra direção. E aí eu pedi permissão ao Senhor, Senhor, que tal, porque tu tem que ter intimidade com o Senhor, queridos, amém? Nós temos que termos intimidade com o Senhor. E aí eu pedi ao Senhor se Ele me permitia que esse esboço viesse a ser completado numa outra ocasião, porque eu estava preparando algo, mas o Senhor dando outro algo diferente relacionado àquilo que Ele já havia me direcionado. Então assim, quando eu me coloco no altar, eu sou 100% dependente de Deus. E eu acredito que através de uma confirmação que o Senhor me deu, houve essa permissão. Então, creio que numa outra oportunidade, essa que o Senhor me deu até em sonho, virá para a igreja. Amém, queridos? É coisa boa do Senhor, assim eu creio. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler 2 capítulos. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história, porque eu gosto dessa parte, de pegar os detalhes da história, como aconteceu. Eu acho que isso ajuda na linha de raciocínio da igreja, o que se torna muito bom. Então vamos ler o livro de 1 Samuel. Você pode abrir no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1. Depois nós vamos dar um pulo e vamos ler o 6 e o 7. Depois nós vamos dar um outro pulo e vamos ler do 20 ao 27. Amém? Todos entenderam? Então vai ser o capítulo 1, o capítulo 10, desculpe, os versículos 1, versículo 6, versículo 7 e versículo 20 em diante. Vamos ler então, igreja amada do Senhor. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungi porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aí vamos lá para os capítulos 6 e 7. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Isso, Deus falando a Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 7. Quando estes sinais te sucederem, faze
o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Nós temos também, só vou abrir aqui um parêntese rápido, uma situação também lá com Gideão, onde o Senhor também disse que era com Gideão: eis que eu sou contigo, homem, varão valoroso, homem valente. Vamos agora ler do 20 ao 27. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre. E dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhuma semelhança a dele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu-o no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Podem se assentar? Nós temos aqui a história, queridos, de um jovem chamado Saul. Saul, ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. E quando Saul foi ungido, ele recebeu uma palavra profética, conforme nós lemos lá no capítulo de Samuel, no capítulo 10, no versículo 6. Ele recebeu uma palavra de Deus, que o Espírito do Senhor iria se apossar dele. E que Deus seria com ele. E Saul, queridos, diz a palavra do Senhor, que Saul, ele era rebelde, jovem, que Saul não admitia ser corrigido, que Saul também, ele sentia pena de si mesmo. Saul, ele foi o primeiro rei consagrado em Israel. O nome Saul significa pedido a Deus. Por que desse nome? Porque as tribos, que é o grande povo daquela época, eles pediam para que houvesse um rei. E Saul, queridos, enquanto ele reinou, ele derrotou os inimigos de Israel. Mas eu vou falar um pouquinho do final, bem curto, e depois eu retorno para as situações ainda de Saul. Saul, ele, em determinado momento, ele desobedeceu a Deus e também foi rejeitado por Deus. Ou seja, aquele que foi escolhido por Deus, em determinado momento também foi rejeitado por Deus por não cumprir aquilo que o Senhor havia determinado para ele. Saul também, ele foi tomado por uma inveja e tentou matar a Davi. Eu já preguei aqui sobre a aliança que houve entre Jonatas
Eu não sei se vocês lembram disso, Davi e Jonatas, e houve essa situação onde Saul foi tomado por uma inveja, porque ele não aceitava a aliança, a amizade que existia entre Davi e seu filho Jonatas. E Deus queria algo de Saul, mas Saul não estava disposto a fazer aquilo que Deus queria. Grande erro, não é verdade? Deus queria que Saul fosse o que Saul não queria ser. Esse é um grande detalhe que muito me chama a atenção. O Senhor queria que Saul fosse aquilo que Saul não queria ser. Queridos, existem momentos em nossas vidas que o Senhor nos dá direção, em que muitas das vezes nós não queremos cumprir a direção de Deus. Mas quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Amém? E Deus queria que Saul fosse rei em Israel, mas Saul não queria ser. Lá no versículo 22, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem de fato que havia sido escolhido estava ali. E Deus escolheu o jovem Saul. Saul, ele era a resposta de Deus para o povo de Israel. O pai de Saul, voltando agora, ou entrando agora nas origens de Saul, o pai de Saul era rico. Eles tinham posses, eles tinham empregados, eles tinham servos. Saul, ele trabalhava auxiliando o pai, e ele tinha total mordomia, e queria que a vida dele continuasse da maneira como estava. Ou seja, a acomodação, obrigado abençoado, a acomodação estava tomando conta de Saul. Mas Deus queria mudar a rotina e a vida daquele jovem, e Deus queria torná-lo rei. Ele não queria sair das suas acomodações, ele não queria sair do seu conforto, mas Deus tinha algo maior e melhor para Saul. E Deus teve que trabalhar na vida de Saul, porque Saul era um homem, ou era um jovem inseguro. Deus queria abrir os olhos de Saul para coisas maiores. Quantas das vezes, queridos, o Senhor também quer abrir os nossos olhos para coisas maiores. E nós não damos permissão a Deus para enxergarmos ou para termos a visão até onde o Senhor quer nos levar. E Saul, ele não queria uma posição de honra. Saul não queria ser rei. Deus, ele escolheu Saul. Da mesma maneira que Deus escolheu a cada um de nós que estamos aqui para fazermos algo em prol da obra dele. E Samuel, queridos, ele sabia, porque o Senhor, no dia anterior ao encontro que houve com Saul, havia revelado a Samuel sobre Saul. Acredito também que lá no fundo, Saul também deveria saber sim, que o Senhor tinha algo com ele. Querido, quantas das vezes nós queremos nos omitirmos das posições nas quais, ou na qual, Deus quer nos colocar. Muitas das vezes até mesmo por uma insegurança que há dentro de nós.
Talvez até mesmo pelo fato de não querermos abrirmos mão de algumas coisas para conquistarmos outras. Mas houve um momento em que Samuel, ele convocou todas as tribos. E todos foram chamados para uma cerimônia, na qual Saul iria ser escolhido. E na qual também ele iria ser apresentado ao povo de Israel. Até que houve uma pergunta, que está no versículo 22. Então tomaram a perguntar ao Senhor, se Saul não estava ali, aonde estava aquele homem que iria ser, já havia sido consagrado por Samuel a rei, iria ser naquele momento apresentado ao povo, mas cadê aquele homem no qual as pessoas estavam ali? Wallace, me dá uma ajuda aqui em cima, eu acho que está chiando, rapaz. Eu estava achando até que era a minha voz, mas eu acredito que seja aqui do altar. Se você puder dar uma melhorada, por favor. E aí, queridos, estava tendo uma cerimônia naquele local. Samuel, ele chamou as tribos daquele local, para estarem ali presentes na cerimônia. Na cerimônia na qual iria dar posse a Saul para ser rei de Israel. Agora imaginem, queridos, um local onde há uma cerimônia e o homenageado não está ali. O povo entre si começou a se perguntarem: aonde está este homem? Cadê Saul? Aonde ele está? Eu não estou vendo Saul por aqui. Até que o Senhor falou. Respondeu o Senhor: ele está escondido entre as bagagens. Por que bagagens, queridos? Porque a tribo havia vindo de longe, e eles haviam trago bagagens. Mas ali existia um grande detalhe: Saul, ele era um homem formoso. Está lá no capítulo 9, no versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não se havia outro tão belo. Não existia outro mais belo que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía diante de todo o povo. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que Saul, além dele ser um homem formoso, ele era um homem alto. A sua estatura já chamava atenção, porque todos ficavam abaixo do ombro de Saul. Agora imaginem um homem desse tamanho, se escondendo por entre as bagagens. Onde está Saul? E Saul estava escondido. O povo viajou, o povo foi até ali, o povo estava sedento de ver algo acontecer. Acredito que Saul estava dizendo, isso eu estou conjecturando, tá, queridos? Tomarem que não me vejam, tomarem que não venham me descobrir aqui. E Saul, querido, ele estava com medo, e ele estava dizendo não para Deus. Saul estava correndo, ou Saul estava fugindo das promessas de Deus para a vida dele. E Saul, no versículo 9, narra essa história. Saul, ele foi enviado pelo pai para procurar algumas jumentas que haviam fugido. Junto com ele, o seu pai mandou uma outra pessoa. As horas se passaram e nada das jumentas aparecerem. Até que a partir daí, o Senhor permite o encontro
entre Samuel e Saul. No capítulo 9, no versículo 14, diz o seguinte: subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Esse foi o momento onde deu-se o encontro entre Saul e Samuel. As horas se passaram e nada das jumentas aparecerem, até que eles resolverem, queridos, até que os dois resolveram sair, mas o outro que estava acompanhando, pedir ajuda a Samuel, que era um homem de Deus e que era considerado um vidente. Lá no capítulo 9, no versículo 9, nos ensina que antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, naquele momento, Saul estava desejoso de ter um encontro com o vidente. Esse vidente que era Samuel, que era o homem de Deus. E aí, queridos, Saul, ele encontra a Samuel. E no dia anterior a esse encontro, houve uma revelação do Senhor a Samuel. A revelação do Senhor foi que aquele na qual, ou aquele o qual o Senhor estava permitindo aquele encontro, deveria ser ungido por Samuel a rei de Israel. E aí, já sabendo que o encontro, já sabendo que Samuel iria encontrar aquele que havia sido escolhido por Deus para ser rei, Samuel, claro que por obediência a Deus e também por sabedoria, recebeu a Saul em sua casa, o colocou sobre a mesa de jantar, no lugar de honra. E Saul foi servido por todos ali, sendo honrado na casa de Samuel. 3 dias se passaram, e nada das jumentas aparecerem, até que houve um momento em que os 3 desciam a uma determinada extremidade da cidade, onde Samuel disse para Saul dispensar o rapaz. Isso está no capítulo 9, no versículo 27. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, ou seja, pode deixar ele à frente, ou pode deixar ele para casa, dispensa o moço, porque eu tenho algo diretamente do Senhor para você. E foi naquele momento em que Saul diz que ele faria com que, foi naquele momento que Samuel fez com que Saul soubesse da vontade de Deus para a sua vida. E aí, conforme nós lemos no primeiro versículo do capítulo 10, naquele momento, Samuel, ele ungiu a Saul como rei de Israel. E até aqui foi somente uma introdução para que nós pudéssemos entender um pouco melhor, um pouco mais acerca de Saul e do encontro que ele teve com Samuel. E aí, queridos, nós aprendemos algo com o Senhor,
Não adianta nós nos escondermos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai com certeza descobrir os nossos esconderijos. Além dele descobrir os nossos esconderijos, Ele também conhece as nossas desculpas. Eu não posso, não é comigo, porque eu escolha outro, unja outro, fale com outro. E Deus, queridos, através dessa história, Ele quer que nós venhamos a tomar um novo posicionamento perante a Ele. Tem pessoas, queridos, no meio de nós, que estão escondendo ou estão se escondendo do seu chamado. Tem pessoas que estão fugindo daquilo que sabe que o Senhor chamou para que ela venha fazer. Tem pessoas que estão se escondendo, não por entre bagagens, porque por entre bagagens a situação foi aqui na história, mas talvez tem pessoas se escondendo por entre situações. E eu quero te dizer algo: com certeza o Senhor irá te procurar. E eu quero te dizer mais: Ele não irá desistir de procurar até que Ele venha lhe encontrar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não desiste nem de mim e nem de você. Por isso, por mais que eu e você venhamos a nos esconder, ou venhamos a fugir dos nossos propósitos, haverá um momento, haverá um dia que não irá mais adiantar nós nos escondermos e adiarmos as promessas que o Senhor já tem estabelecidas para nós. Deus, queridos, Ele não desiste de nós. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: me ajude a pregar, eu acho isso legal. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele não desiste de você. Ele se importa com você. E Ele, querido e querida do Senhor, com certeza irá te achar aonde quer que você esteja se escondendo. Deus não vai desistir de você. Por mais, queridos, que tenham pessoas desistindo de Deus, Deus não desiste das pessoas. Deus não desiste dos seus filhos. Deus não desiste de quem Ele ama. Deus não desiste. Quando nós nos escondemos de Deus, a nossa vida com Deus não vai à frente. A nossa vida fica presa em determinado momento, querido e querida do Senhor. Queridos, não é hora de conversar não, tá? Até porque se você conversar, vai tirar a minha atenção aqui e eu vou fugir da minha linha de raciocínio. Então eu te peço nesse momento para que você preste atenção na palavra do Senhor, amém? Amém, pastor Desi, com a sua permissão, glória a Deus. E Saul, queridos, quando ele se escondeu, ele estava demonstrando insegurança. Saul estava demonstrando feridas emocionais. Nós não devemos nos escondermos, queridos, por causa de feridas não tratadas dentro de nós. O ferido de alma sempre gosta de dar desculpas. O ferido de alma sempre gosta de dar uma de vítima. O ferido de alma, querido e querida do Senhor, sempre gosta de manipular as coisas a seu favor. Mas se nós não nos permitirmos nos tratarmos, como haverá cura. Pessoas inseguras, ao invés de ir em direção às promessas do Senhor,
as conquistas que o Senhor já tem dado em suas mãos, as pessoas inseguras ficam atrás das desculpas. Não aconteceu comigo. Deus não tem olhado para mim. Deus não se importa mais comigo. Tem pessoas, queridos, que paralisam os seus pensamentos, que muitas das vezes são grandiosos, sonhos enormes, por causa de coisas que outras pessoas lhe disseram, ou por causa de coisas que pessoas falaram a seu respeito. E nós temos que aprendermos, queridos, que aquilo que falam de nós não pode nos tirar do foco daquilo que Deus diz e pensa sobre cada um de nós. Alguns justificam, mas você não sabe o que ele falou, você não sabe o que ela me disse, você não sabe como as coisas aconteceram. Não foi você que ouviu, você não estava em meu lugar. E aí, queridos, eu pergunto à igreja, mas você não precisa me responder. Responda para si mesmo. O que te falaram ou que disseram ao seu respeito é maior do que aquilo que a Bíblia, através daquilo que Deus já disse a seu respeito. Deixa eu voltar aqui que eu fugi, desculpe. Aquilo que falaram sobre você é maior do que aquilo que está escrito na Bíblia. É maior do que aquilo que o Senhor já disse que pensa a seu respeito. Se não for querido e querida do Senhor, não vale a pena você se importar. Fique com aquilo que Deus diz. Fique com aquilo que Deus já falou para você. E aí, nós não podemos nos esconder. Sabe por quê, queridos? Porque Deus já sabe que através da sua vida grandes coisas irão acontecer. Deus já sabe que através da sua vida grandes sonhos irão se concretizar. Deus já sabe que através da sua vida outras vidas se renderão aos pés do Senhor. E você tem que crer que independente daquilo que lhe falem ou lhe dizem, nada pode te tirar do foco daquilo que Deus já preparou para te dar. Tem pessoas, queridos, que vivem alimentando as suas feridas. Em vez de colocar um metiolate para curar, não é verdade? Tem pessoas que querem colocar um metiolate que vem ajudar a inflamar mais. Tem pessoas que preservam a sua ferida. Não. E com isso, queridos, quem vai perdendo somos nós mesmos. As feridas foram feitas para serem curadas. Diz a palavra do Senhor que Ele é o Deus que cura e sara todas as nossas feridas. Então eu e você não temos o direito diante de Deus de ficarmos guardando as nossas feridas, de ficar colocando as nossas dores, as nossas baixas estimas em outdoors espirituais, digamos assim. As feridas, queridos, elas servem, elas até podem nos causar dores em determinados momentos, mas haverá um momento em que as feridas serão curadas e elas simplesmente servirão para você contar para outras pessoas como testemunho de cura e não como testemunho de dor. Deus não construiu a sua história numa falta de carinho, numa falta talvez de perdão, numa falta talvez de amor.
Deus não se baseou nos acontecimentos que você teve no momento ou que você está tendo para construir a sua história. Talvez eu e você, se nós fôssemos escrever a nossa história, talvez nós colocaríamos sim aquilo que nos causa dor, aquilo que em determinado momento nos exaltou, aquilo que mais mexeu conosco. Tem pessoas que enfatizam aquilo que o Senhor já curou, aquilo que o Senhor já fez. E queridos, nós temos que, diante de Deus, enfrentarmos todas essas situações, porque se nós não tomarmos as rédeas de nossas vidas, as rédeas do controle daquilo que Deus já tem para nós, nós iremos simplesmente nos paralisarmos. As coisas irão acontecer para algumas pessoas, as coisas irão acontecer para aqueles que estão no nosso meio, mas para quem decide paralisar, nada acontece. E nós temos que sempre lembrarmos que o Senhor fez uma promessa a Saul, mesmo sabendo das fragilidades dele, mesmo sabendo da fraqueza dele, o Senhor disse para ele que o Espírito Santo do Senhor estaria sobre ele e faria dele um novo homem. Isso é algo, queridos, que nós temos que decretarmos para nós. Isso é algo que tem que nos trazer e nos dar força. Quando você sentir que uma fraqueza está querendo se aproximar de você, quando você estiver no momento de fragilidade, lembre-se que o Espírito Santo do Senhor está sobre ti. E quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, queridos, o agir é do Senhor. E Deus, queridos, Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele tem propósitos já colocado nas nossas mãos, já colocado em nossas mãos. Mas nós, queridos, estamos tendo uma visão tão pequena de nós mesmos, que nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que o Senhor já nos prometeu e já nos deu por herança. E é chegado o momento de nós ampliarmos a nossa visão espiritual. Olha Deus agindo no meio da igreja. Olha o que o Senhor fez em relação ao que o pastor comunicou para a igreja. Queridos, isso nada mais é do que a mão de Deus agindo em favor deste lugar. Se Deus usa o ímpio, aquele que não conhece ou que talvez pouco saiba da palavra de Deus, para poder abençoar outras vidas, outras pessoas, imagine o que o Senhor fará através da sua vida. Queridos, nós temos que entendermos que mudança de comportamento e mudança de mentalidade é uma questão de decisão. As questões emocionais mal resolvidas, elas abalam diretamente o nosso sentimental. E nós temos que colocarmos as nossas áreas emocionais nas mãos de Deus. Ou, queridos, ou Satanás irá trabalhar através dessas brechas que nós damos.
Nós não podemos sentir pena de nós mesmos. Não podemos, queridos. A vítima sempre acha que todos têm que resolver os problemas da sua vida, menos ela mesma. Aquele que se acha vítima de tudo, mas aconteceu comigo. Mas aquele que foi apunhalado fui eu. E as decisões, queridos, de mudar essa história, de virar a página, não está com a pessoa que está ao nosso lado. A decisão de virarmos a página está conosco mesmo. Está conosco mesmo. É decisão. Deus já falou. Com certeza Deus já falou contigo sobre promessas, sobre aonde Ele vai te levar. E muitas das vezes nós até limitamos os nossos pensamentos diante de Deus. E queridos, nós não podemos desistirmos das promessas de Deus por causa de coisas que deram errada no passado, por causa de erros ou fracassos já vividos. Deus não desiste de nenhum de nós por causa de erros que cometemos. Às vezes alguns pensam: eu errei, está tudo acabado. Você errou, querido e querida do Senhor. Peça perdão ao Senhor, retorne ao primeiro amor, e tudo se fará novo nas mãos de Deus. E quero lhe dizer algo: Deus não lhe deu autorização para que você venha desistir dele, ou para que você venha desistir daquilo que Ele já lhe prometeu. Nós não podemos, queridos, as vitórias que Deus já tem reservada para nós, com certeza não irão se manifestar em momentos de crise. Mas quando as nossas crises passarem, com certeza nós começaremos a ver o agir de Deus. Muitas das vezes a vida apronta conosco, e não é fácil passar por determinadas situações da vida. Todos nós sabemos disso. E as situações da vida nos ensinam. Mas, queridos, não esqueçam da decisão. Não esqueça que para mudar de mentalidade, para mudar de comportamento, você tem que decidir. A sua cura, a cura que você precisa, virá sobre a sua vida através da decisão que você tomará diante de Deus. O perdão que você precisa virá na sua vida através da decisão que você irá tomar diante de Deus. Você tem que querer. Você tem que decidir querer mudar. Você tem que decidir mudar os seus pensamentos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos grandiosos. Nós não temos o direito de ficarmos diminuindo os nossos pensamentos que já são grandiosos diante de Deus. E aí, queridos, enquanto nós continuarmos a caminharmos na presença do Senhor, o milagre irá continuar a se manifestar em nossas vidas. Mas a partir do momento que alguns decidem parar por conta própria, por decisão própria, os milagres são adiados temporariamente. Meu Deus do céu.
E não é momento, queridos, não é momento de nós nos relaxarmos, até me desculpe pela palavra, mas eu estou falando essa palavra no sentido de carinho, não é chamando ninguém de relaxado aqui, mas no sentido de não estarmos mais tendo o cuidado que tínhamos com as nossas promessas por causa dos nossos pensamentos. E queridos, nós temos que entender que o novo de Deus está chegando sobre nossas vidas, amém? Você recebe? Nós temos que crer assim, que o novo de Deus, pensamentos novos, mentalidade novas, decisões novas a serem tomadas, irão nos alcançar. Empregos novos, amém? Empregos novos, até mesmo sonhos de casa, de projeto, de tudo aquilo que o Senhor já falou contigo. É o momento, queridos, até tem uma frase de uma canção que diz que é o momento de novos planos, de novas realizações, porque tudo isso espera por nós. Não é verdade? E ninguém ainda viu, queridos, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Mas nós temos que pararmos de ficarmos olhando para aquilo que ainda falta acontecer. E vamos começar a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. Amém, igreja? Eu acredito que poucos entenderam. Mas esse foi um recado de Deus para a igreja, porque tem tudo a ver com o momento que a igreja está passando. Vou repetir novamente. Pare de ficar olhando para aquilo que ainda falta acontecer. Porque o que falta acontecer já está escrito pelas mãos de Deus. E comece a se ligar, ou comece a prestar atenção naquilo que já está acontecendo em nosso meio. Amém? Glória a Deus. Deus, queridos, tem coisas grandiosas ainda para continuar a fazer nesse lugar e na vida de cada um de nós. Amém? Você recebe? E aí, queridos, não haja com insegurança quando o Senhor lhe chamar. Saul ficou inseguro, Saul ficou com medo. E quando a propósito de Deus, por mais que você se esconda, haverá um momento no qual você terá que aparecer, erguer as suas mãos e falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, faça o teu agir em minha vida. Leve-me para onde tu quer levar, Pai. Com certeza, queridos, há caminhos grandiosos no qual o Senhor irá te levar, amém? Mas você tem que crer em primeiro lugar. E Deus, queridos, Ele nunca irá nos deixar sozinhos em nenhuma missão. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado: Deus nunca irá te deixar sozinho em nenhuma missão. Vamos para a palavra do Senhor. Capítulo 10, no versículo 26. Também Saul se foi para casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Queridos, na missão que Deus lhe colocar, Ele sempre irá colocar homens e mulheres para lhe acompanhar, e homens e mulheres com a mesma visão que a sua. Claro que haverá momentos em que pessoas de visão contrária tentará se filtrar. Aconteceu também aqui.
Versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de quê, queridos? Queridos, deixem falar o que bem quiserem a seu respeito. Finja-se de surdo. O que vale para você, o que tem que valer para você, é aquilo que você já ouviu de Deus. Glória a Deus. Aquilo que você ouviu de Deus a seu respeito é muito maior e melhor do que aquilo que diz. Tampe os ouvidos. Não use o seu ouvido como lixeira não, queridos. Tem pessoas que acabam usando a sua visão, algo tão precioso que Deus nos deu, não é verdade? E a sua audição como lixeiras, queridos. Fique sempre com a parte boa. Fique sempre com as promessas do Senhor. Fique sempre com os pensamentos que o Senhor tem a seu respeito. O que falaram de você, o que disseram de você, pouco importa. Pouco importa. E para quem não sabe, filhos de Belial são pessoas maldosas. E o que os filhos de Belial fizeram? Simplesmente não estavam aceitando naquele momento uma unção que já havia sido dada por Deus a Saul. Talvez Saul até ocasionou essa tomada de decisão desses Beliais, digamos assim, não é verdade? Quando ele demonstrou fraqueza no meio do povo. Mas, queridos, todos nós iremos ter momentos de fraqueza, isso é comum, porque nós somos homens, mulheres, somos falhos mesmo. Mas os Beliais não podem fazer parte, ou não podem estar no nosso meio. E pessoas, queridos, serão colocadas no seu caminho com comprometimento, com coração voluntário, com um coração igual ao seu. E você tem que declarar sempre dentro de si: eu sou filho de Deus. Vai acontecer. As minhas inseguranças não irão me tirar do foco de Deus, porque eu me tornarei cada vez mais seguro todas as vezes que eu buscar a direção de Deus. Esse é o pensamento, queridos, que tem que estar dentro de nós. Levitas, vocês já podem subir, por favor, e se prepararem, porque daqui a pouquinho nós vamos estar fechando, selando esse momento com chave de ouro. Vocês podem então vir para o altar, por favor. E você pode, querido, se olhar e ver somente suas imperfeições. Porém, eu quero lhe dizer: receba como sendo algo do Senhor para a sua vida. Não olhe somente as suas imperfeições, porque com certeza existe uma grande obra do Senhor esperando por você. Com certeza existe uma grande mudança do Senhor para acontecer na sua vida, amém? Vocês recebem? Olhe para aquilo que Deus quer que você seja. Não olhe para aquilo que você quer ser. Você já procurou saber se aquilo que você quer ser é de fato aquilo que Deus quer que você seja? Queridos,
Se aquilo que você quer ser não é da vontade de Deus, desista, porque nunca irá dar certo. As coisas só irão dar certo em nossas vidas quando elas forem da vontade de Deus e quando estiverem em concordância com a vontade de Deus. Deixa Deus revelar a cada um de nós a vontade, o desejo, aquilo que Ele tem, aquilo que Ele espera e aquilo que Ele quer de cada um de nós. Deixa Deus revelar. Peça para Deus mostrar. Deus, queridos, já pode ter até realizado grandes coisas na sua vida. Mas quero te dizer algo da parte do Senhor. Levante sua mão aí. Muitas coisas ainda estão por vir. Muitas coisas ainda acontecerão. Continue com a sua mão erguida. Feche seus olhos e deixe Deus falar contigo. Não é hora de desanimar. Não é hora de desencorajar. Não é hora de baixar a cabeça. Já está chegando a hora da virada de Deus na sua vida. Os planos de Deus ainda continuem recebendo do Senhor. Os planos de Deus ainda não morreram. Deus ainda tem mais para fazer. Não desista. Não pare de buscar. Não pare de orar. Não saia da direção de Deus. Porque o homem, queridos, ele ainda não viu, ele ainda não sabe, ele ainda não conhece o que Deus preparou para você. Grandes coisas, grandes conquistas, grandes realizações, grandes projetos, grandes sonhos, grandes coisas ainda irão acontecer na vida de cada um de nós. Amém? Se você recebe, dê um glória a Deus e dê um lindo aplauso ao nosso Deus. Aleluias! Aleluias! Oh! Aleluias! Oh Deus! Diga para a pessoa que está ao seu lado: não se esconda, porque Deus já te achou. Não adianta mais se esconder. Você já foi achado. Você já foi achada por Deus. Agora vai o desafio do Senhor para você. Existem pessoas que estão se escondendo. Eu conheço, você conhece pessoas que estão se escondendo. E como Deus nessa noite derramou sobre você uma unção de conquistador, uma unção de vencedor, amém, queridos? Uma unção de encorajador, amém? Deus vai te encorajar para que você, através da sua vida, venha fazer algo também na vida de outros. Deus, queridos, eu acredito que Deus, Ele fique triste assim, eu conjecturo, quando Ele nos vê desanimado perante algo no qual Ele já estabeleceu. E todos que estão aqui nesse lugar têm dons já dados por Deus. Não importa qual é o seu dom, se é na área ministerial, se talvez é na área profissional, não importa o seu dom. O que importa é que eu creio que tudo aquilo que estava escondido, ou que talvez estivesse paralisado na sua vida até essa noite,
vai começar a tomar forma e vai começar a tomar outro rumo. Porque eu creio, queridos, que aquilo que estava escondido, ou aquilo que nós estávamos escondendo, talvez até por falta de coragem, por falta talvez até do empurrão, do incentivo, eu acredito que nessa noite irá se concretizar. Porque eu mesmo, queridos, antes de subir aqui, também tinha uma fragilidade que estava acontecendo na minha vida em relação a algo que eu estava achando que não iria acontecer diante de Deus. Mas todas as vezes quando Deus fala com os filhos dele, quando Deus nos usa para falar com a igreja, Ele também fala conosco. E os nossos pensamentos, queridos, têm que ser mudados. Eu não poderia jamais estar ministrando aquilo que Deus me deu para falar com vocês, sem antes permitir essa mudança na minha vida. Algo relacionado ao futuro estava gerando uma insegurança. Como será, Senhor? O que fazer, Senhor? E eu creio, queridos, que as dificuldades e as barreiras que até mesmo estavam dentro de mim, essa insegurança que eu estava tendo comigo mesmo, eu creio que ela hoje foi quebrada em nome de Jesus. Por isso eu creio que no meio da igreja, situações talvez como essa, ou parecida com a minha, na qual você não precisa revelar, não é pecado, tá, queridos? Abre e fecha parênteses. Mas situações que talvez nos tira até mesmo o sono. A palavra de Deus diz, queridos, que nós devemos descansarmos no Senhor. Salmo 37, no versículo 5 e diante diz: deleita-te no Senhor, confia nele, o mais ele fará. E de fato, querido e querida do Senhor, as nossas confianças, ou a nossa confiança, ela tem que estar ligada diretamente ao Pai. Amém? Por isso, se você estava se escondendo, hoje Deus quer te tirar dessa caixa. Hoje Deus quer te tirar desse quarto, dessa prisão espiritual na qual você se colocou. E Deus quer dar um novo rumo para a sua história, amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos louvar